Olá, já estamos no ar nessa quarta-feira com o seu estilo de vida. Que bom que nós podemos começar amanhã juntos mais uma vez. E hoje nosso tema é a resposta a um telespectador. Mas você vai saber disso daqui a pouquinho, depois que nós passearmos pelas nossas redes sociais. www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage. Lá você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando. Inclusive, acabei de postar uma foto nossa com a nossa equipe já nos preparando aqui no estúdio para te receber. E também preparando tudo para o nosso programa de hoje. Temos também o vídeo da Dona Sueli, como eu mostrei para vocês ontem. É só clicar aí e vocês vão entender do que eu estou falando. Dona Sueli me recebeu com muito carinho na casa dela e eu agradeço mais uma vez. É muito bom quando a gente recebe o feedback de vocês. Pessoalmente, melhor ainda, né? Além disso, todas as nossas fotos sobre as nossas novidades, sobre tudo que vai acontecer no programa, tudo que está acontecendo nos nossos bastidores, também você descobre a partir da nossa fanpage. Lembrando que você pode nos mandar dicas, você pode nos dar as suas sugestões, pode dizer quais os temas que você quer ver no estilo de vida, por exemplo, que foi o caso do nosso telespectador de hoje, que vocês vão saber daqui a pouco. E além disso, vocês também podem nos acompanhar através do Instagram, @estiloamazonsat, aí vocês encontram as fotos, os vídeos, o conteúdo que a gente vai postando também nessa rede social. E lá você também pode ver os nossos looks do dia, todas aquelas roupas que a gente veste, que eu visto todos os dias, os sapatos. Vocês acompanham através do nosso Instagram e aí vocês podem dizer também se gostaram ou não, dizer se aprova ou se reprova, pra gente ir montando tudo de acordo com o seu gosto e a sua vontade, porque como eu digo sempre, o estilo de vida é todo feito por você. Eu preciso muito da sua participação pra gente construir esse programa juntos. Mas agora nós vamos conversar com a gastroenterologista Cristina Mello. Ela vai conversar com a gente sobre gastrite. E eu gostaria de ler uma mensagem que nós recebemos de um telespectador semana passada, que dizia assim: bom dia, Amazonsat e Isabelle. Eu gostaria que você e sua maravilhosa equipe abordassem os seguintes assuntos: sinusite, gastrite e apendicite. É que vejo que muitas pessoas sofrem e reclamam disso. Obrigado. E em resposta a esse telespectador, o nosso tema de hoje é gastrite. Hoje nós vamos conversar sobre gastrite com a nossa gastroenterologista, entender o que é isso, essas dores, esses incômodos que acontecem no nosso estômago, na nossa barriga, né, popularmente dito, por que essas dores realmente acontecem. Será que a gordura tem alguma coisa a ver com isso? Hoje nós vamos descobrir tudo sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, inclusive você que mandou a mensagem, pode começar a enviar as suas participações. 92 é o código de Manaus, 981114512 é o número da nossa produção. A gente já está esperando por você. Bom dia, doutora. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos os telespectadores. E eu agradeço o convite, né, por vir falar de um tema que é tão frequente, né, tão comum, e acaba incomodando tanto, né, as pessoas. E esse incômodo realmente acontece, né? É um incômodo real e que algumas pessoas não conseguem nem suportar. Exato, Isabelle. A gastrite, ela é um desconforto, né, que acontece na região do estômago. Então, qualquer incômodo nessa área, popularmente é chamado de gastrite, né? Tecnicamente, a gente usa um outro nome que chama dispepsia, que é um desconforto relacionado à ingesta de alguns alimentos, um empachamento, né, como se tivesse comido mais do que o usual. Algumas vezes a pessoa não consegue nem finalizar a refeição porque fica com uma saciedade, se sentindo já cheio, né? E outras vezes com dor mesmo, gerando dor, queimação, dor em queimação, que é uma dor característica do estômago. E isso está relacionado à acidez, né? Muitas pessoas dizem que está relacionado a alimentos ácidos, por exemplo. Quem tem gastrite normalmente não toma refrigerante ou então evita os sucos mais ácidos, tudo aquilo que é muito cítrico. Realmente está relacionado à acidez ou existe algum outro tipo de relação que a gente desconhece e que leva essa pessoa a evitar esse tipo de alimento? Exato, Isabelle. Então, esse desconforto no estômago, que é a gastrite ou dispepsia, ela tem uma relação muito grande com alguns tipos de alimentos, como você citou, o refrigerante, frutas cítricas, né, a laranja, o nosso cupuaçu, o abacaxi. Então, alimentos com alto teor de gordura, eles podem mesmo gerar desconfortos, né, mal-estar nessa região do estômago, que é a chamada gastrite. Mas a gastrite, esse desconforto, ela não está exclusivamente relacionada à ingesta alimentar.
Nós temos outros fatores que podem levar, desde infecções, parasitas, né? A ameba, ela é conhecidamente uma causa de dor no estômago, né? Então, parasitas como a ameba, infecções intestinais, às vezes um alimento ali que não foi conservado adequadamente, acabou sendo contaminado, a ingesta daquele alimento ali rico em bactérias, as bactérias também podem gerar algum desconforto na região do estômago por alguns dias, né, gerando mal-estar para a pessoa. Então, está relacionado com alguns tipos de alimentos, mas não é exclusivamente da ingesta de alimentos. E esse desconforto nessa região mais superior do abdômen, né, da barriga, a gente tem que lembrar também de outras estruturas que estão próximo do estômago, que podem falsamente né, gerar culpa, como sendo só um problema do estômago. A vesícula, ela fica muito próxima do estômago, então cálculos na vesícula podem gerar dor que se reflete na região do estômago e pode passar como uma gastrite, mas na verdade é um cálculo na vesícula. Doenças no pâncreas, que é outro órgão que fica localizado atrás do estômago, podem gerar dor, que podem simular, né, gastrite. Uso de alguns medicamentos, por exemplo, remédio para dor, anti-inflamatório, né, que é bastante comum, automedicação. Estou com uma dor, me machuquei, vou usar um anti-inflamatório. Essa classe de remédios, eles também podem agredir o estômago e gerar desconforto, né? Alguns medicamentos para pressão também podem agredir o estômago. Então, tem uma variedade de causas, né, de fatores que podem levar à agressão. Mas, realmente, a alimentação é uma causa mais comum de desconforto. E, na realidade, a gente percebe, então, que não está relacionado, por exemplo, a um sintoma ou, então, a um motivo específico. Mas o motivo geral disso, que nós poderíamos resumir, seria a agressão ao estômago. Tudo aquilo que agride ao estômago pode simular ou vir a ser uma gastrite. Exatamente. Então, diferentes fatores, né, podem agredir o estômago. Não podemos esquecer do cigarro, né? Então, o tabagismo é um fator de agressão e muitas vezes a persistência ali com o hábito do tabagismo gera um desconforto, né, que acaba às vezes sendo atribuído a outros fatores, mas na verdade é o uso continuado, né, o cigarro, ele é capaz de irritar, de causar um processo inflamatório no estômago, gerando desconforto. Nós podemos considerar a gastrite uma doença? A gastrite é uma doença, né, e tem estudos mostrando o quanto que ela afeta a nossa população. É estimado que em cada 1 a 3 adultos sejam portadores de gastrite, que é esse desconforto, a dispepsia na região, né, na região do estômago. Então é muito prevalente, é uma situação que gera muito desconforto, muita procura atendimento médico, muito automedicação, né, vai na farmácia, procura uma medicação para aliviar aqueles sintomas. Então ele é um desconforto prevalente na nossa população. E essa doença tem ou não tem cura? Pode ser que, por exemplo, durante um momento da minha vida eu esteja com uma crise, ou então eu tenha mesmo, desenvolva gastrite e depois de um tempo tratando, de repente evitando algumas coisas, alguns tipos de alimento, alguns hábitos, essa gastrite desaparece ou a gente só tem como controlar isso que já existe? Exato, Isabelle. Então, assim, a gastrite, né, a gente primeiro tem que identificar qual é a causa, né? Se é o tabagismo, cessar o tabagismo. Se é um parasita, usar um antiparasitário. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que todos os moradores de países em desenvolvimento, que é o nosso caso, devem fazer uso de medicações para verme, né, que são os antiparasitários, uma vez por ano. Então, essa é uma outra recomendação. Então, a gente precisa identificar se for um parasita, se for um álcool, se for uma alimentação mais pesada, mais rica em gordura. Até mesmo a gente tem que lembrar de causas mais raras, por exemplo, como um câncer de estômago, é também uma causa de dor, de desconforto, né? Medicamentos, né? Observar se está usando de maneira continuada alguma medicação, se mudou, mudou de medicação e os sintomas começaram a aparecer. Então, tem várias causas, né? O Mário do São José quer saber se bebidas alcoólicas podem desencadear uma gastrite. Então, o álcool, ele é capaz de gerar, né, desconforto, mais precisamente ele pode gerar refluxo, que é o refluxo, essa saída do estômago, do ácido do estômago para o esôfago, que dá um sintoma bem característico, é a azia.
né, que é a queimação na região do esôfago. Então, o álcool ele pode gerar esse desconforto chamado doença do refluxo gastroesofágico, que frequentemente vem junto com a gastrite, né? Em termos médicos a gente separa para estudar melhor, mas a doença do refluxo gastroesofágico, ela não raro se acompanha de uma gastrite. Então, o álcool e tem uma outra situação que o álcool vem muito assim com alguns aperitivos mais condimentados, né, mais gordurosos. Então, às vezes, junto com o álcool, tem uma alimentação mais gordurosa. E aí tem uma dupla agressão, né, gerando desconforto aí da dispepsia, que é a gastrite. Quando as pessoas costumam utilizar o termo gastrite nervosa, o que quer dizer isso? É um termo bastante utilizado, né? E é uma boa observação que as pessoas fazem, que quando elas ficam nervosas, o nervoso, o estresse, né? Pode começar a ser um gatilho para o início dos sintomas, né? Desencadeando ali os sintomas. E isso é uma causa bastante estudada na medicina dos fatores emocionais refletindo no estômago, né, gerando esse desconforto. Então, a ansiedade também é uma causa de gastrite, né? Então, a gente sempre no dia a dia, no nosso ritmo de vida hoje, a ansiedade ela está bastante presente, né? É um ritmo acelerado de trabalho, de estudos. Então, isso pode, né, desencadear uma situação de estresse e ser uma causa de gastrite. Então, procurar as pessoas que se identificam dessa forma, que uma situação de ansiedade, de preocupação gera desconforto no estômago, então procurar minimizar, né? Procurar resolver aquela causa que gera ansiedade, que gera preocupação. Isso vai acabar evoluindo com a melhora dos desconfortos. O uso de antiácidos ajuda a aliviar os sintomas? É o Mário de São José. Isso, Mário. De uma maneira geral, sim, né? O que os antiácidos fazem? Eles bloqueiam, né, a acidez do estômago, diminuem essa acidez e numa proporção aí razoável, a gente até no dia a dia prescreve, entra na prescrição médica para o tratamento da gastrite, né? Então os antiácidos sim podem ajudar, não ajudam de uma maneira geral todas as gastrites, mas algumas gastrites, principalmente a doença do refluxo gastroesofágico, que tem esse sintoma da azia, sensação de líquido amargo vindo para a boca, isso melhora muito com o antiácido. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e ainda dá tempo de você enviar a sua participação. 9010 é o código aqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Não sai daí, eu volto já.